Aí Jesus responde: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E Jesus disse: eu lhe garanto. Vendo? Jesus garantindo. Não é o homem que está falando. Jesus está garantindo, está dando a garantia, dizendo que não ficará pedra sobre pedra, e serão todas derrubadas. Logo adiante, Jesus, o texto continua que, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Essa foi a pergunta dos discípulos. Duas perguntas. Jesus ele responde as perguntas mais importantes que o ser humano talvez pergunta, mas Jesus tem a resposta. A palavra de Deus ela tem a resposta para as perguntas. E uma das perguntas que a humanidade ela faz: de onde viemos? Por que viemos e para onde nós iremos? Então Jesus está respondendo a sua pergunta nesta tarde. Os discípulos perguntaram a Jesus, tiveram dúvida. Jesus responderam, né? Os discípulos, duas coisas: qual será o sinal da tua vinda? Porque Jesus ele veio a primeira vez e Jesus voltará, né? E os discípulos interessados, né, na segunda vinda de Jesus, porque ele veio a essa terra pelo Espírito Santo, conforme as Escrituras, nasceu no ventre de uma virgem chamada Maria, cumpriu seu ministério segundo a presciência e a soberana palavra de Deus, e ele se entrega aos 33 anos na cruz do Calvário. Isso é realidade, isso é Bíblia, isso é uma absoluta palavra de Deus. Dependente da sua crença, dependente da sua religião, isso aconteceu. Isso é uma realidade que ninguém pode negar. Foi um fato que aconteceu. Jesus ele veio a essa terra. Há livros, há registros, né? Se você for em Jerusalém, você vai ver no túmulo de Jesus escrito que ele não está ali, ele ressuscitou. Então a pergunta é uma pergunta, talvez você faça. É uma pergunta que Jesus traz esperança. É uma palavra de esperança para você, é uma palavra de esperança para nós, seres humanos. E os sinais, e Jesus responde disso: cuidado que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a primeira advertência que Jesus ele deixa para os discípulos é a respeito do engano dos falsos profetas, porque são instrumentos de Satanás. E a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele continua dizendo: se o Filho, que é Jesus Cristo, João está falando de Jesus, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vós sereis livres. Você só pode ser livre se você for liberto por Jesus Cristo. O homem só pode ser livre se ele aceitar a autoridade de Jesus na sua vida. O homem só pode ser livre se aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu não sei como você tem vivido até o dia de hoje. Hoje é 17 de julho de 2025, 2024.
Eu não sei como você tem vivido, como você tem andado sobre essa terra, mas eu quero te dizer, há esperança para você. Há esperança para a sua vida. E essa esperança, ela não está nas coisas. Ela não está em pessoas. Ela não está em lugares. Ela está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se você quiser, deseja, se você almeja assim como nós, também éramos escravos do pecado, escravos do vício. A Bíblia diz que por aquilo que o homem é vencido, ele se torna escravo. Mas a Bíblia diz que se Jesus libertar, Ele deseja libertar você como libertou nós. Nós estamos aqui como alguém que um dia éramos escravos de Satanás, ou pelo vício, ou pelas drogas, enfim, existe várias prisões. E um dia alguém apresentou Jesus para nós. Um dia alguém falou de Jesus para nós. Um dia alguém apresentou o Evangelho de Deus, as boas novas de salvação. Então estamos aqui como livres, livres em Cristo Jesus. Entregamos a nossa liberdade, entregamos o nosso livre-arbítrio para Ele. Ele quer trazer libertação, liberdade para você. A verdadeira liberdade, ela se encontra em Jesus Cristo. A verdadeira libertação, ela se encontra na pessoa bendita de Jesus. E olha que Jesus, por isso que Jesus, a primeira coisa que ele vai responder aos discípulos, qual é a pergunta dos discípulos? Quando seria a sua vinda e o fim do mundo? Né? Nenhum ser humano, Jesus quando estava na terra, ele disse, né, que nem os anjos, somente o Pai sabe quando será o fim do mundo. Mas Jesus vai dizer que haveria sinais da sua segunda vinda e sinais do fim do mundo, do fim dos tempos. Então o que nós estamos vivenciando, segundo a Bíblia, são os sinais que Jesus deixou de advertência para os discípulos. Isso são sinais da sua vinda, sinais do fim do tempo, sinais do fim do mundo. E ele vai relatar, mas antes disso ele vai dizer, cuidado, acautelai-vos, tenha cuidado dos falsos profetas, que carregam a falsa mensagem, que são instrumentos de Satanás. Porque o profeta verdadeiro, ele carrega a mensagem verdadeira para desfazer as obras do diabo. E como que Jesus se manifestou? Através do Espírito Santo, no ventre de Maria. Assim ele se manifestou. Qual o objetivo? Com qual propósito que Jesus se manifestou? Para desfazer as obras de Satanás. O que você tem que fazer é aceitar o sacrifício de Jesus. Aqui eu faço, pastor, para ser liberto. Aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aceite o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Maria Madalena tinha 7 demônios. Mas quando ela ouviu Jesus falar, quando ela ouviu a mensagem de Jesus, ela se prostrou, ela se rendeu. Já é comprovado que você não pode vencer o vício. Já está mais claro do que isso, pela vida que você vive, pela vida que você leva. Assim como nós também não tínhamos força, não tínhamos condições de vencermos. Mas alguém falou de alguém poderoso, de alguém que tem todo o poder, e Ele te ama, Ele nos ama. Ele provou isso na cruz do Calvário. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou, Deus te ama. E Deus amou você e eu de tal maneira que Ele vendo a nossa situação depois do pecado, Ele deu o seu Filho, Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado,
não vá para o tormento eterno. É uma prova de amor para conosco. Jesus se oferecendo na cruz. Jesus tomando o meu no teu lugar. Jesus sendo pregado na cruz. Jesus sendo chicoteado. Jesus sendo blasfemado. Cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, amarraram Jesus. Fez que Jesus carregasse a cruz, a dura cruz, nas ruas de Jerusalém. A Bíblia diz que constrangeram Simeão, porque Jesus não aguentou carregar o peso da cruz como ser humano. Mas ele, como diz Isaías 53, como uma ovelha muda ao matadouro, ele foi levado pelos seus tosqueadores, por amor de você, por amor de mim, por amor da tua vida tem valor. A Bíblia diz que se esgotaria todo o tesouro do mundo, diz o livro de Salmo, e não pagaria a tua alma. Você é valioso para Deus, você é precioso para Deus. Deus te ama, Deus tem um futuro eterno, Deus tem um futuro pleno, um futuro lindo, um futuro maravilhoso. Deus tem algo novo para a tua vida, Deus tem novidade para a tua vida, e essa novidade se encontra na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele tem algo novo para você. Jesus tem novidade para você. E ele vai dar continuidade, respondendo a pergunta do discípulo. Qual é a pergunta? Qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Aí Mateus 24, versículo 5, ele continua dizendo: pois virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque essa é a arma principal de Satanás. No jardim do Éden, ele enganou Eva, levando Eva a desacreditar na palavra de Deus. Deus tinha dado uma ordem, e o diabo levou ela a desacreditar na palavra de Deus. E a Bíblia diz que, Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte, por isso todos morreram. Então, uma das principais armas de Satanás é o engano. Ele é o pai da mentira. Jesus disse em João 10:48, ele é o pai da mentira, se firma na mentira. Talvez você tenha vivido a mentira do diabo, dizendo que morreu, acabou, dizendo que todo caminho leva a Deus, dizendo que todo mundo é filho de Deus. Mas não é assim que a Bíblia ela nos ensina. E almejamos a palavra de Deus, ela liberta o homem de toda a prisão, de todo o engano. Porque no Salmo 119, versículo 105, vai dizer o salmista que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. E Jesus vai dizer, 2 vezes ele vai bater nessa mesma tecla, cuidado com os falsos profetas. E olha que ele volta a repetir, porque é algo de suma importância. E quando alguém fala algo 2 vezes, é porque é algo que não pode ser desprezado, é algo que não pode ser rejeitado, é algo que nós devemos prestar atenção, porque foi falado 2 vezes. Ele diz, cuidado com os falsos profetas. E no versículo seguinte ele diz, ouvirão muitos meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Jesus não engana ninguém. Ele é aquele que te ama
Por isso que ele fala a verdade. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade. Qual o benefício de quando o homem aceita a palavra liberdade, libertação? É isso que Jesus nessa tarde ele quer te oferecer. Libertação, liberdade, a liberdade que só ele pode te dar. E oprimidos, e eu vos aliviarei. Certeza. Mas há um convite, viu? Não é por força nem por violência. Há um convite que um dia alguém fez para nós, todos que estamos aqui. Alguém fez esse convite. E nós aceitamos esse convite. E ele disse: encontrareis descanso para vossas almas. Eu quero te dizer uma verdade da Bíblia. Qualquer homem nessa terra, se rejeitar o convite de Jesus, porque em Isaías capítulo 9 ele vai dizer: um menino nasceu e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade e Deus Forte. Então o convite de Jesus não é um convite de um ser humano. O convite de Jesus é um convite de Deus, porque a Bíblia está dizendo que Ele é Deus. Ele tem para dar. Para quem? Para todos. Porque Ele é Deus. E como Deus, Ele pode trazer alívio. E como Deus, Ele pode dar descanso para a sua alma. E como Deus, Ele pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. E como Deus, Ele pode te dar a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Mas eu quero te deixar avisado nesta tarde: se você ou qualquer um rejeitar o convite de Jesus, quando você partir, você não terá paz. Quando você partir, você entrará na eternidade, mas não com Deus. A Bíblia diz: de Deus ninguém se escarnece, de Deus ninguém se zomba. Como que é zombar de Deus? A pessoa, ela rejeita o sacrifício de Jesus, ela rejeita a palavra nessa terra, e depois quando parte, alguém diga assim: que Deus o tenha. Então qual a primeira exigência? Que você e eu nos assentemos para aprender do Mestre que é Jesus. Para que você e eu atente para as palavras de Jesus. E ele diz: porque o meu fardo é leve, o Espírito Santo. O fardo do diabo é isso aí. É a droga, a bebida, é a prostituição. Isso é o fardo do diabo. Isso é o fardo pesado. A droga, a bebida, a prostituição. Isso é o fardo de Satanás. O fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é suave, é o Espírito Santo. Ele é consolador, é leve, é suave. Mas o fardo do diabo é opressor, é oprimidor, é escravo. Escraviza o homem, oprime o homem, envergonha o homem. Desmoraliza o homem. Faz que o homem perca a família, perca a dignidade, perca a moral. Isso é fardo de Satanás. Mas o fardo, nessa tarde, Jesus te oferece o fardo dele. E Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele conduzirá o homem por toda a verdade. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai conduzir o homem à verdade, que é a palavra de Deus.
Em João 17:7, Jesus diz: Pai, santifica-os na tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Ele estava diante da verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós estamos aqui pregando a verdade. Se você aceitar essa verdade te libertará. Se você rejeitar essa verdade te condenará. Porque Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Já tem que vos julgue a palavra que eu vos prego. Nós estamos pregando nessa tarde a palavra de Deus. A palavra não é minha, do pastor. A palavra é de Deus. Se você aceitar a palavra, ela te liberta. Se você aceitar a palavra, ela te transforma. Porque em Hebreus capítulo 4, verso 12, o escritor vai dizer: olha, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela é viva e gera vida. Mas se você rejeitar a palavra de Deus, você fica na sua condição. Qual a condição? Condenado, escravo do pecado, inimigo de Deus, filho da ira, filho da desobediência. Então a única esperança minha e sua é a palavra. E Jesus continua dizendo: vocês ouvirão falar de guerras. Aí você vai ver o cumprimento da palavra. Guerra e rumores de guerra. Então, por esse texto, nós não podemos contra a palavra de Deus. Porque nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus. Guerra e rumores de guerra. A Bíblia mostrando a sua soberania. A Bíblia mostrando que os trairão e odiarão uns os outros. E nós estamos vendo isso acontecendo, o ódio, traição. Ele diz: de numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então perseverar no quê? No meu conhecimento, na minha sabedoria, no que eu penso, no que eu acho, da minha religião, da minha tradição? Não. Jesus vai oferecer algo poderoso, que é o poder de Deus, para que nós possamos conhecer, aceitar e perseverar, e manter-se firme. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Estamos falando aqui, e Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder para todo aquele que nele crê. O Evangelho é as boas novas de salvação, que Jesus te oferece com teu sangue, com a tua vida. Agora você decide, a escolha é sua. E ele diz: e este Evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então você nessa tarde não é inocente, porque o Evangelho está sendo oferecido. Ele diz que é pregado. Ele diz que todo mundo vai aceitar, mas que todos vão ouvir, como você está ouvindo nessa tarde. O Evangelho, as boas novas de salvação, o poder de Deus. Eu quero orar pela sua vida. E você pode entregar a sua vida para Jesus nessa. Certa vez Jesus deu uma palavra dura. E Pedro falou que o Senhor, a multidão está voltando. A multidão, porque a multidão só estava querendo pão, só estava querendo as coisas da terra. E Jesus disse: e vós não querem voltar? Hã? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Você sabe que a corda arrebenta para o lado mais fraco. E quem é o mais fraco? Sou eu e você. Aí Pedro diz: para onde iremos nós? Falando com Jesus. Só tu, Jesus, tem palavra de salvação e de vida eterna. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te dar graça
por esta tarde que o Senhor nos concedeu, meu Deus, pela salvação que está em Cristo Jesus, como diz a tua palavra em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, não é dom de nós para que ninguém se glorie. Nós estamos aqui nesta tarde, ó Pai, pela nossa glória, pela nossa força, sabedoria, ou pela nossa religião. Não estamos aqui porque a graça do Senhor se manifestou através da pessoa bendita de Jesus Cristo, e pelo sacrifício de Jesus, e pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nós somos reconciliados com o Senhor, nós somos perdoados pelo teu sangue, Jesus. E estamos aqui nesta tarde anunciando o teu evangelho, a tua graça, como o Senhor deixou para nós, Senhor, ó Deus, para anunciarmos esse evangelho. E estamos aqui obedecendo a tua palavra, crendo no teu poder, crendo na tua graça salvadora, a tua graça libertadora, a tua graça transformadora que nos alcançou, que nos resgatou, que nos libertou do reino das trevas, que nos transportou para o reino de luz e o reino de amor. E esse reino que anunciamos aqui, ó Pai, crendo no poder, no sacrifício de Jesus, no poder do teu Espírito Santo, de convencer as vidas do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus, crendo na ação poderosa do teu Espírito, na manifestação do Senhor, meu Pai. Quebra as cadeias, quebra as forças do mal, quebra as correntes, quebra os grilhões, traga libertação para essas vidas, ó Deus, nesta tarde de bênção, nesta tarde de vitória, que foi nos dado essa oportunidade, e nós usamos da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, para anunciarmos a palavra, para anunciarmos o teu amor, para anunciarmos o teu reino, a tua vinda e a tua volta, Pai. Trago todo em tuas mãos, Pai, que o teu Espírito trabalhe, meu Deus, tocando na mente, convencendo. Nós cremos nesta palavra, ela não voltará vazia, que ela frutifique nesses corações, assim como frutificou nos nossos corações, e fomos alcançados pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu poder. Continua nos abençoando, nos sustentando, nos dando graça, Pai. Abençoa os teus filhos que fazem esse trabalho todas as quarta-feiras. Meu Deus, continue dando graça, continue dando fé, revestindo e operando sinais e prodígios e maravilhas, Senhor. Nós te damos graça por essa tarde. Nós te damos graça por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, de anunciarmos a tua palavra. Deus abençoa, Deus, essa praça, as vidas, as pessoas, os comerciantes. Deus abençoa no poder e na autoridade do teu nome, Jesus.